Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de forma abundante em nome do Senhor Jesus. Aliás, eu tenho falado que a bênção que você precisa, que nós precisamos, ela depende de cada um de nós. Ela não depende de Deus. Porque quando nós ligamos-nos com Deus, quando nós nos ligamos com Ele, por meio da fé, a fé viva, a fé bíblica, a fé inteligente. Então, nós unimos forças e aí acontece o milagre. É igualzinho, por exemplo, o casamento. Como é que nasce uma criança? A criança nasce da junção do homem com a mulher. Assim também o milagre nasce da junção do Criador com a criatura, da criatura com o Criador. Quando nós nos unimos com Ele, então o impossível se torna possível. E é por isso que nós temos trabalhado insistentemente, nós temos convidado as pessoas para buscarem essa união, esse contato, esse casamento, essa parceria com o Altíssimo. E nós temos visto que a Bíblia é uma fonte de bênçãos. Ela atende a todas as necessidades, sejam as necessidades emocionais, sentimentais, sejam as necessidades econômicas, as necessidades espirituais, as necessidades familiares, enfim, a saúde, em todos os aspectos da vida da criatura humana, a Bíblia atende. E é por isso que, por exemplo, nós vamos ter essa semana o Dia dos Namorados. O Renato está aqui conosco, ele vai falar mais a respeito do que isso significa na vida das pessoas, o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados é um dia que foi inventado para se comercializar, para se vender. E a verdade é, minha amiga, meu amigo ouvinte, que diante de Deus, aos olhos de Deus, o Dia dos Namorados é todo dia, né, Renato? Não é porque a gente não vai esperar só junho para ter o namorado ou a namorada. A pessoa tem que ter a consciência que para ela ter todos os dias do ano, dias bons para a vida amorosa dela, ela tem que investir todos os dias do ano. Não adianta deixar para o aniversário de casamento, o aniversário da esposa, do marido, o Dia dos Namorados. E esse Dia dos Namorados nós vamos ter um encontro diferente. Normalmente se espera uma rosa, um presente de chocolate, alguma coisa que não vai resolver o problema de ninguém. Mas, nesta quinta-feira, Dia dos Namorados, nós teremos a Noite do Encontro. A Noite do Encontro, o que significa a Noite do Encontro? Significa que as pessoas que estão buscando, que estão procurando aquela bênção sobre a sua vida amorosa, elas vão vir em busca. Ninguém encontra o que não está procurando. E se você quer encontrar, você tem que buscar, você tem que fazer o esforço. Nós vemos, por exemplo, que Abraão mandou o seu servo mais fiel ir ao encontro da futura esposa para o seu filho Isaque. Ele teve que buscar e ainda fez um voto, pediu a Deus que mandasse um anjo guiando para que viesse encontrar. E tem muitas pessoas, tanto solteiras querendo encontrar aquela pessoa, o futuro marido ou esposa, quanto pessoas casadas que já se perderam dentro do próprio casamento, querem reencontrar o amor que já foi perdido. Então, você, minha amiga e meu amigo, que está nessa busca, né? A busca de uma pessoa que venha lhe preencher, e eu digo para você, esse é o segundo passo mais importante na vida da pessoa. O segundo passo. O primeiro passo na vida de uma pessoa é o seu relacionamento com Deus. Uma vez que ela tem o seu relacionamento com Deus, na pessoa do Espírito Santo, então o segundo maior passo na vida dela é encontrar a sua outra metade, como eles dizem por aí.
encontrar outra parte. Por quê? Porque não adianta, não há negócios, não há empresas, não há nada nesse mundo, não há sequer uma tarefa política ou religiosa ou uma profissão qualquer que a pessoa se dê bem sem ter um casamento. Qualquer coisa que você vai fazer na vida, por exemplo, você vai para uma faculdade para estudar, para se formar, para ser um profissional. Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se você não tiver sua parceira ou seu parceiro, você será falido. É ou não é? E as pessoas pensam, bispo, o seguinte, quando o senhor falou de vida profissional, elas entendem muito bem, desde criança, que para elas terem uma vida profissional bem-sucedida, elas têm que ir para a escola, estudar, se dedicar. Mesmo depois da escola, elas têm que continuar investindo, para elas não ficarem obsoletas diante do avanço do mercado no campo profissional. Agora, quando a gente fala de casamento, que o senhor está falando que é a segunda coisa mais importante na vida de uma pessoa, muito mais que uma carreira, trabalho e dinheiro, as pessoas deixam isso ao acaso. Elas acham que isso vai ser fruto da sorte. Ela um dia vai encontrar aquela pessoa em algum lugar, por acaso, vai bater o olho, vai ser amor à primeira vista, e dali tudo vai acontecer como num filminho da Disney. Vai acabar com um final feliz. E não é assim. Se você tem que investir anos da sua vida e continuar investindo para ter sucesso numa carreira, e sobre a parte mais importante que é a sua carreira, que é o amor. Você tem que investir, você não pode deixar a sorte ao acaso, que é o erro de muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, bispo. Nós temos encontrado pessoas que pensam assim: eu estou deixando nas mãos de Deus. Eu confio em Deus. Tudo bem, nós temos que deixar tudo nas mãos de Deus e confiar em Deus, mas em tudo mais que a gente faz, mesmo confiando em Deus, nós temos que dar alguma coisa para Deus trabalhar. Nós temos que tomar uma atitude para que Deus possa honrar. Se não há nada para Deus honrar, como que Ele vai fazer alguma coisa na nossa vida? É a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Jesus teve que ter 5 pães e 2 peixinhos para poder alimentar 20.000 pessoas. E a verdade é que a pessoa tem que apresentar alguma coisa para Ele. Mas eu estava falando, Renato, que não tem jeito, não tem jeito. É impossível a pessoa ser feliz se ela tiver, por exemplo, dinheiro, apenas dinheiro. Ela pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se ela não tem a sua parceiro, o seu parceiro do lado, então ela vai ser infeliz. Ela pode ser a pessoa mais sábia do mundo, mas se não tiver a pessoa, o seu parceiro, a sua parceira, ela vai ser infeliz. Você vê que a coisa é tão forte, tão forte, tão forte, que até os homossexuais querem ter filhos, querem casar e tal. Você vê. Quer dizer, o sujeito, ele não se satisfaz apenas em ter momentos com outras pessoas. Ele quer ter família. Ele quer ter filhos. Ele quer ter filhos, ainda que venha nascer da barriga de outras pessoas. Mas ele quer... Por quê? Porque o homem, o ser humano, não é uma ilha. Ele não é uma ilha. Ele precisa de alguém do lado. Ele necessita de alguém do lado. Se ele não tiver uma pessoa do lado, ele pode ter todo o sucesso do mundo, ele pode ter toda a sabedoria do mundo, mas se não tiver a pessoa, aquela pessoa que lhe compreenda, aquela pessoa que ele possa dividir os seus momentos, seus sentimentos, e, enfim, aquele relacionamento de pessoa para pessoa, ele vai ser infeliz. E quando ele acha essa pessoa, quando ele acha a criatura que lhe faz feliz, então aquela pessoa pode construir todas as demais coisas na sua vida. É por isso que o Salmo da Bíblia diz assim, 128, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Quer dizer, primeiro, temor a Deus. Primeiro, temor a Deus. E anda nos seus caminhos. Ele diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, quer dizer,
vem a esposa como aquela que vai lhe completar, ou o esposo que vai lhe completar. Então, isso é inerente ao ser humano. Não tem jeito. Não tem jeito. Todo mundo precisa ter uma pessoa do seu lado para ela se completar. Isso não tem jeito. Porque uma pessoa que vive, um ermitão, uma pessoa que vive sozinha, ela sempre será uma pessoa infeliz, ela sempre será uma pessoa que lhe falta alguma coisa. Ora, como a Bíblia está aí repleta de promessas, né, nós usamos cada dia da semana para atender as necessidades das pessoas. E nesta quinta-feira, como só ia acontecer todas as quintas-feiras, nós temos aquela reunião especial, aquele trabalho especial para as pessoas que estão buscando a sua outra parte. Exato. Nesta quinta-feira nós teremos a noite do encontro, será o dia dos namorados, e você está convidado para participar em todas as Universal, no Brasil todo, no mundo. Nós teremos essa noite do encontro. Você que é casado, você pode vir com a sua esposa, namorado, namorada, noiva, você pode vir o casal. Se o seu marido não quiser vir, você pode vir, porque talvez a coisa está tão assim ruim que ele nem se ligaria, a outra pessoa nem se ligaria num evento tão importante quanto você se liga. Muitas pessoas estão lutando sozinhas pelos seus casamentos. Você não deve lutar sozinha, você deve lutar com Deus. E não deve ficar brigando com seu marido, brigando com a sua esposa, para que ele venha resolver os problemas. Você tem que brigar com Deus, para que essa situação venha se resolver. Então, se você está num relacionamento, ou se você está sozinho, talvez até desacreditado do amor, como o bispo está falando aqui, que todo mundo tem essa necessidade. E você tem essa necessidade. Mas só que você talvez já passou por tanta decepção, que você já pensou assim, eu já não acredito mais no amor. Esse negócio de amor não existe. Ou um nasce com sorte para ter amor, ou nasce sem sorte. Não é questão de sorte. É questão de você buscar na fonte. E essa vai ser a fonte nessa quinta-feira. E às vezes, Renato, o que é interessante, isso tem que ser dito. Às vezes a pessoa tem uma preciosidade do seu lado. Tem um marido que é maravilhoso, ou tem uma esposa maravilhosa. Mas por não saber administrar o casamento, não saber como sacrificar no casamento, então há conflitos. Ninguém é, digamos assim, igual. Eu posso dizer por mim, pela Esther, nós dois somos diferentes, nós temos gostos diferentes, nós temos pensamentos diferentes, coisas diferentes, nós temos as nossas individualidades. Cada um tem a sua individualidade. Ela gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Isso é normal. Agora, o que Deus faz é nos dar o espírito de entendimento, o espírito de sabedoria, para saber como lidar com a outra pessoa. Porque duas cabeças juntas é muito difícil combinar. É muito difícil combinar. Salvo quando essas duas pessoas são coladas pelo espírito do amor. O espírito do amor existe. Assim como existe o espírito do ódio, existe o espírito da fé, existe o espírito do amor. O espírito do amor é o que cola um com o outro. É o que faz um entender o outro. É o que faz um sacrificar pelo outro. E aí, quando há aquela entrega, quando há aquela forma de ser benéfico, bondoso, generoso para com a pessoa que está ao seu lado, então o retorno é imediato. Porque é como diz a Bíblia, dai e ser-vos-á dado. Então, se eu me dou, se eu me sacrifico pela Esther, ela vai se sacrificar por mim, e aí nós vamos viver, né, numa harmonia perfeita. Por quê? Porque há uma direção, há uma sabedoria, há um conhecimento que a gente aplica no nosso relacionamento. Porque se por acaso nós dois brigamos, então a situação fica
fica difícil de se levar dentro de casa. Fica difícil se conviver num ambiente em que há agressão de parte a parte. Não tem condição. Então, por isso, às vezes o casamento é desfeito por bobagem, porque falta um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de sensibilidade para ver como vai agir com a outra pessoa. Porque com o tempo a gente vai obviamente conhecendo um ao outro, a gente vai sabendo o que deve fazer para um ajudar o outro, ou para um não ter problema com o outro. Porque se a Esther fica aborrecida comigo, eu fico chateado. Então, por que eu vou aborrecê-la? Eu não sou burro, então eu tenho que fazer de tudo para não aborrecê-la, e vice-versa. Se ela me aborrece, ela vai se aborrecer. É como a Bíblia também fala, o seguinte: aquele que ama a sua esposa deve tratá-la bem, porque aquele que trata mal a sua esposa trata a si mesmo mal. É como se estivesse esfaqueando o próprio corpo. E essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Então, se eu quero conviver bem com ela, então eu vou tratá-la bem. Por quê? Porque tratando-a bem, eu estarei tratando a mim também muito bem. E isso é algo aprendido. As pessoas têm que aprender, como o senhor falou, a administrar isso. Não basta amar. Tem muita gente aí que se casa, todo mundo se casa por amor, mas quando chegam os conflitos, eles não sabem como lidar. Quer dizer, o amor não está sendo suficiente para as pessoas saberem administrar os problemas conjugais. Por isso que a gente fala do amor inteligente, que quer dizer o amor que aprende, o amor que tem que aprender. Ninguém faz aquilo que nunca aprendeu. Eu não sabia, por exemplo, lidar com a minha raiva. A Cristiane às vezes fazia alguma coisa que me deixava com raiva, e o que eu aprendi dos meus pais foi que o meu pai, quando ficava com raiva da minha mãe, ele se fechava, ele emudecia por 2, 3, 4 dias, não falava nada em casa. Eu odiava aquilo. Quando eu cresci, eu falei, quando eu me casar, eu nunca vou fazer isso com a minha esposa. Mas quando a Cristiane fazia isso comigo, o que eu fazia? Eu fazia a mesma coisa que eu via o meu pai fazer. Por quê? Porque era a única coisa que eu tinha aprendido. Eu não sabia fazer diferente. Então eu tive que desaprender o errado e aprender o certo para poder fazer funcionar o meu casamento. E muita gente aprendeu errado em casa. Muita gente nem teve casa, nem teve família, nem teve exemplo no pai, na mãe, a referência. Então está casada hoje e repetindo os erros do pai e da mãe. E causando o mesmo problema, vai acabar se divorciando como o pai e a mãe se não aprender o certo. E é isso que nós ensinamos na terapia do amor. Se não aprender a praticar o amor com inteligência. Essa é a palavra. Esse é o binômio, amor com inteligência. Assim como existe a fé com inteligência, existe o amor com inteligência. A fé sem inteligência faz a pessoa ser fanática. Então você vê muita gente fanática por aí, por esse mundo afora, porque não usa a inteligência, não usa a razão. E muitas pessoas que vivem na base da fé emotiva, a fé fanática, essas pessoas são destruídas, desgraçadas pelo diabo. Elas são fracassadas na sua fé por conta da falta de inteligência. A falta da inteligência no amor também acontece. As pessoas às vezes se amam. As pessoas se amam. Elas se casaram por amor, é a paixão de um, a paixão do outro, se gostam, mas quando estão juntas, elas não usam a inteligência, não usam a razão. Elas usam apenas o sentimento. E o sentimento, você sabe que assim como existe o sentimento de amor, existe o sentimento de ódio. Então, por qualquer motivo, o sentimento pode desviar do amor para o ódio, mas não quer dizer que o amor não exista. Está entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, há muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento e que estão nessa situação. Eu amo a minha esposa, mas não é possível, a gente está sempre brigando, qualquer coisinha, há brigas, há discussões. Por quê? Porque falta o exercício do amor com
a inteligência, ligar o amor com a inteligência. Peraí, eu amo, mas eu tenho que ser inteligente, eu tenho que saber a hora certa de falar esse assunto que não é conveniente agora, nesse momento. Falar esse assunto, por exemplo, um assunto que é um assunto delicado, então eu vou deixar para depois. Quer dizer, a pessoa tem que se mancar, ela tem que usar a cabeça para não criar problema no amor. O amor existe, está lá, mas se não souber usar a inteligência, usar o amor, o sentimento de amor com inteligência, então esse amor vai para o brejo, a pessoa perde. Então, essa reunião que nós temos às quintas-feiras, esse trabalho, essa escola que é feita às quintas-feiras em favor das pessoas que têm problemas no casamento ou estão em busca de um casamento, de um relacionamento, que querem se preparar, então é extremamente importante, porque você não tem que pagar nada, mas você tem que, obviamente, buscar aprender, porque hoje muitas crianças casam assim, a 3x2, garotos, garotinhas, meninos com 16, 17 anos. Eu me lembro, Renato, que eu me casei, eu tinha 27 anos, e mesmo casado com 27 anos, eu era uma criança. Quer dizer, eu era inexperiente. E, obviamente, o tempo foi me ensinando a conviver, a ultrapassar as barreiras, dificuldades, etc. Mas muitas crianças casam, elas não sabem nada de amor. Eles pensam que amor é só ter relações sexuais na cama. Pensa que sabe tudo. E não sabe droga nenhuma. São inexperientes. Por isso muitas crianças nascem dessas imaturidades, desses casamentos mal feitos, e, obviamente, surgem esses problemas todos que nós vemos na sociedade. Então, nós temos essa escola que é dedicada exclusivamente para as pessoas que querem construir um matrimônio seguro, firme, um matrimônio, um casamento que vá durar por toda a vida. Porque se você construir um casamento, se você tiver um casamento seguro, firme, estável, você não vai ter problema. Qualquer problema que você tenha lá fora, você vai buscar e você vai receber o reforço dentro da sua casa. Você vai conviver com a pessoa que lhe ama, que lhe entende, que lhe compreende, que você, enfim, vocês dois vão como é que se diz, vão carregar a bateria um do outro para enfrentar o mundo lá fora. Mas o problema é o seguinte, que as pessoas não vivem bem dentro de casa, a sua casa se torna um inferno. E quando saem, quando estão lá fora, é pior ainda, porque se dentro da sua casa, se a pessoa que você ama, que ama você, não há aquele relacionamento perfeito, imagine, onde é que você vai ter um relacionamento perfeito? No trabalho? Eu duvido. Então, o ser humano precisa casar. O ser humano não foi feito para ser uma ilha, mas para ele casar, ele não pode usar apenas o sentimento chamado amor. Ele tem que usar o sentimento amor com a inteligência, com a sabedoria, para que ele possa construir a sua, digamos assim, entre aspas, empresa, porque o casamento é uma empresa que você tem que administrar. Não é, você não leva o casamento de qualquer maneira, é uma empresa, e é a empresa mais profícua que existe do ser humano. É a empresa mais gloriosa que o ser humano tem, porque é nele que as pessoas se unem, as pessoas se fortalecem, elas se encontram, reabastecem a sua força. É no casamento. É a força que a pessoa recebe para continuar as suas lutas, os seus desafios. Quando você tem um dia mal no trabalho, você chega em casa e você tem paz, você se renova, você enfrenta o leão, você enfrenta o mundo lá fora no dia seguinte, porque você recobrou suas forças em casa. E talvez você não tenha tido isso. A sua casa é um lugar de guerra, é um lugar de inimizade, de separação. Vocês estão dormindo em quartos, em camas separadas. Você, esposa, você se produz, você se cuida.
e o seu marido não te dá nenhuma olhada, ele não repara, ele tem olhos para outras mulheres, mas não tem olhos para você, ele fica na pornografia, na internet, vendo outras mulheres, mas para você ele não tem olhos, ele não te toca. Você é uma pessoa solteira, você tem uma carreira, você é uma pessoa requisitada no seu trabalho, mas em casa você é sozinha. Você vai para a cama sozinha, você tem lá o seu bichinho de estimação e você é uma pessoa solitária. E às vezes você chora escondida de todo mundo. Então chegou o momento de você encontrar o que você não tem encontrado, o que você tem procurado em todos os lugares e só dado com a cara na parede. Então nessa noite do encontro, venha com essa fé, com essa abertura no seu coração e na sua mente para encontrar em Deus aquilo que você está procurando. Será a noite do encontro, aqui às 20 horas, na Avenida João Dias, número 1800, aqui na Zona Sul de São Paulo, em Santo Amaro, e também em todas as sedes regionais da Universal, em todo o Brasil, onde você nos escuta, haverá essa noite do encontro. E nós estamos pedindo às pessoas para que tragam uma rosa vermelha. No dia dos namorados, as mulheres normalmente costumam ganhar rosa. Aí murcha, e como murcha a rosa, murcha o amor. Mas essa rosa que você vai trazer, essa rosa vermelha, você vai ter uma renovação no seu casamento que nunca mais vai se apagar. Então, nesta quinta-feira, às 20 horas, nós esperamos por você na noite do encontro, no dia dos namorados. Dia dos namorados vai ser, quem sabe, seja o dia do seu casamento. Quem sabe? Porque você vai ver uma pessoa que você vai se encaixar com ela, naquele momento vai ficar selado um pacto entre vocês e o casamento vai seguir logo depois no futuro, mas começa nessa quinta-feira, quem sabe? Quinta-feira agora, às 8 da noite, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entro na Tua presença juntamente com essa criatura que está ligada nesta programação. E, obviamente, nós estamos falando de o problema número 1 do ser humano. O problema número 1 do ser humano é relacionamento, é casamento, é família. Esse é o problema maior que o ser humano tem em todo o mundo. E nós sabemos que o Senhor não projetou o homem para viver sozinho, nem a mulher para ser solitária. O Senhor criou Adão e em seguida Eva, porque tu mesmo disseste, não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Então o Senhor fez uma auxiliadora para Adão. Meu Pai, há muitos Adãos como Evas perdidas por aí, se buscando, um buscando o outro. E obviamente no meio do caminho aparecem pessoas que não têm nada a ver. Mas para suprir a necessidade, as pessoas se entregam a qualquer um ou a qualquer uma. Mas eu te peço, meu Pai, que nesta quinta-feira, essa noite do encontro, a noite do meu bem, que é esta quinta-feira, venha acontecer aquilo que essa criatura tem sonhado há tantos anos, Meu Pai, eu te peço que o teu Espírito traga as pessoas certas para fazê-las encontrar com as pessoas certas. Venha unir os casais, venha reconstruir os lares. Que esta quinta-feira, meu Deus,
a noite do meu bem, a noite do meu bem, venha acontecer na vida de todas as pessoas que chegarem. Todas as pessoas que chegarem aqui na João Dias, 1800, em Santo Amaro, ou nas demais Universal, espalhadas pelo Brasil afora. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, como o Senhor nos abençoou, nós queremos abençoar também as demais pessoas. E eu peço que o Senhor faça esse milagre, em nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém e graças a Deus. Nesta quinta-feira, então, às 20 horas, a noite do meu bem. Não importa de onde você vai vir, de que parte da cidade, qual a distância, o que você terá de enfrentar, valerá a pena a sua busca para vir ao encontro desse bem, do bem que você procura na sua vida amorosa há tanto tempo. Nós convidamos todos vocês, casais solteiros, vendo o casal acompanhado, um acompanhando o outro, ou somente uma pessoa, o outro parceiro não quis vir, e também os solteiros, você é convidado para participar. Não adianta você celebrar os gols da Copa se você está dando bola na trave toda hora na sua vida amorosa. Então venha nesta quinta-feira, às 20 horas, participar da grande noite do meu bem, a noite do encontro, aqui em São Paulo, na Avenida João Dias, número 1800, em Santo Amaro e em todas as Universal do Reino de Deus, onde você também encontrará a noite do encontro perto de você. Para mais informações, você pode entrar no site universal.org/terapia e ali você terá mais detalhes e os endereços onde você pode encontrar esse evento. Até lá, que Deus abençoe você e nos vemos na quinta-feira. Quinta-feira, então, às 8 da noite. E eu vou dar uma sugestão para você, minha amiga, meu amigo. Quando você vier com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, sua namorada, a pessoa que você tem ficado, então você vai receber uma unção com óleo na sua mão, para juntar com a unção na mão do outro, do seu parceiro, para que então seja selado o seu amor, para que seja então um amor inteligente, um amor dirigido pelo próprio Deus, com sabedoria. Então, você que vai vir com o seu namorado, com a sua namorada, vai receber a unção na palma da mão, para quando vocês derem as mãos, então vão selar, vão ligar aqui na terra o que será ligado lá no céu. É o que Jesus disse: o que ligares na terra será ligado no céu. Então nós vamos ligar essa bênção na sua vida nesta quinta-feira às 8 da noite. Agora, se você não vier com ninguém, se você vier sozinho, então não vai ter a unção na sua mão, você vai ter que esperar até acontecer. Mas nós vamos orar, nós vamos pedir que o Espírito Santo venha, quem sabe, fazer você conhecer alguém na própria reunião. E de repente, você chega lá e, ô pastor, por favor, dá para ungir aqui a minha mão e a dele também? Aí você junta na hora, acontece. Você crê? Você tem fé nisso? Então, nesta quinta-feira, às 8 da noite, você é o nosso convidado.